Nesse vídeo nós vamos falar sobre Gênesis capítulos 19 e 20. Eu falei no último vídeo que nós íamos descobrir que Ló foi um problema sério para Abraão, mas também foi uma grande bênção. Como é isso? Veja bem, Deus falou com Abraão para sair da sua parentela, da sua terra, e falou claramente da sua família. Ele vai e leva Ló junto, que é um sobrinho. Não era para levar Ló junto, era para sair de todos e ir sozinho. Mas nós somos seres humanos e a gente pega sempre alguma coisinha para poder nos dar um pouquinho mais de companhia, ajuda e tal. E aí veja quantos problemas Ló trouxe para Abraão. Primeiro, cresce tantos rebanhos dos dois que os vaqueiros deles começam a brigar. E aí Abraão diz, porque nós somos irmãos, temos que ir para um lado, eu para um lado e você para o outro. Para não brigar, nós somos irmãos, mas às vezes irmãos não podem ficar juntos, às vezes ficando juntos vai ficar em problema. Então, porque somos irmãos, vamos um para um lado e outro para o outro. Ló escolhe o melhor e Abraão fica com o pior. Mas o melhor de Ló não foi muito bom. Segundo problema, os reis lá, 4 reis contra 5 reis, vão lá e conquistam Sodoma e Gomorra, levam Ló cativo, 4 reis conseguem conquistar 5 reis. Vai Abraão com seus aliados e conquista os 4 reis e liberta Ló. E agora Ló está em Sodoma e Gomorra e Abraão tem que interceder por ele, chorar a Deus por ele e Deus livra ele. Mas veja bem, cada um desses eventos que nós mencionamos, quando Ló escolheu o melhor, Deus apareceu para Abraão em Betel e prometeu dar toda a terra a ele. Quando os reis, ele teve que conquistar os reis para libertar Ló, veio Melquisedeque e depois veio Gênesis 15, a revelação de Deus, a aliança de Deus com ele. E agora, almoçando com Deus e intercedendo como um amigo de Deus, que experiências maravilhosas, que eu acho que Abraão não trocaria por nada. Então, Ló foi um grande problema, mas foi uma grande bênção. Nós temos agora também várias considerações bem interessantes. Ló era rico, Abraão era rico, mas eles eram hospitaleiros. Eles não mandavam servo atender estranho, eles mesmos corriam para o estranho, abriam a porta, apressavam a fazer as coisas, eles não deixavam servo fazer isso. Eles mesmos abordavam estranho. Veja que como Ló fez. Ele não sabia que os anjos eram anjos, ele pensou que eram os estranhos que chegaram na cidade, e ele acolheu-os na casa dele, fez um banquete para eles. Quando os homens da cidade queriam pegar eles, ele saiu, fechou a porta atrás de si para eles não serem afetados, ofereceu perder as filhas dele por causa deles. Gente, isso é hospedagem até o último grau, e eles queriam pegar Ló e os anjos tiveram que puxar ele para dentro. Esse cara era hospitaleiro. Abraão também era hospitaleiro, por isso que Deus almoçou com ele. Porque ele saiu correndo e pediu para eles parar lá e ficar com eles. A Bíblia diz em Hebreus 13, versículo 1 ou 2, fala que alguns sem saber, por serem hospitaleiros, hospedaram anjos. Que privilégio, precisamos aprender muito com isso. Uma outra coisa que me chama muita atenção sobre essa história dos anjos hospedados por Ló, é que eles falaram com ele, apressa, sai logo, não posso fazer nada sem você sair, sai logo, ele ficava enrolando. E ele mandou avisar os genros, Deus ia salvar os genros de Ló, que tinha nada a ver, só Ló que era justo. Mas Deus ia salvar toda a família de Ló, inclusive o que nós chamamos os postiços. Ele ia salvar os genros de Ló, mas eles não acreditaram na palavra, não foram salvos. A mulher de Ló olhou para trás, também se perdeu, e ficou só Ló e as suas 2 filhas. Mas um homem, com a sua fé, com a sua posição em Deus, pode salvar toda a sua família. Noé fez isso. Salvou todos os 3 filhos, as 3 noras, a esposa. E Ló poderia ter salvo, porque os anjos falaram assim, tem mais alguém seu aqui? Tem essa frase aí. Tem mais alguém seu aqui? Por causa de Abraão, Ló foi salvo. Por causa de Ló, toda a sua família poderia ter sido salva. E finalmente, uma nota bem triste é que Ló intercedeu, falou para os anjos, eu não quero ir para a montanha, eu quero ir para uma cidadezinha pequena chamada Zoar.
Deixa eu ir para lá. E o anjo falou, pode, não vou destruir Zoar por sua causa. Ele foi para Zoar, Sodoma e Gomorra foram destruídos, e Ló, que não conhecia Deus e confiava em Deus como Abraão, ele pensou, não, Sodoma e Gomorra foram, quem sabe Zoar também vai ser. E foi embora. Ele podia ter ficado lá. As filhas dele podiam ter casado com homens da cidade. Não precisava ter nada daquele incesto, não precisava ter problema nenhum. Mas Ló era um homem justo, hospitaleiro, um homem de Deus, mas ele levou a família dele para Sodoma, perdeu a esposa, perdeu os genros, as filhas, para você ver como Ló era justo, eles só conseguiram cometer incesto com ele quando embebedaram, embriagaram ele. Então ele não era um homem mau, mas era um homem que não conhecia Deus como Abraão conhecia. Isso é muito triste. E as filhas então geraram Moabe e Amon, que se tornaram grandes inimigos do povo de Deus. E enquanto ele estava na caverna, nunca mais temos notícias de Abraão ter tido qualquer contato com ele. Muitas lições aprendemos. No próximo vídeo, veremos que apesar de Deus não concordar com a mentira, Deus às vezes pode abençoar um mentiroso.